Fala galera, boa noite. Estamos juntos novamente para apresentar mais um trabalho do Mestrado Profissional de Educação Física. Esse trabalho ele é feito em dupla, eu, professor Marcos, junto com a professora Alana. Nós vamos apresentar um projeto que busca propor soluções para as problemáticas que nós encontramos dentro das nossas próprias escolas, né? Nós fizemos uma pesquisa sobre as problemáticas e a minha problemática, a problemática que eu encontro na minha escola, foi parecida com a problemática da professora Alana. Então, juntos, nós pensamos em um projeto que possa solucionar esses problemas. A Prolana ela vai fazer a explanação dela e, em seguida, eu volto para conversar um pouco mais com vocês. Boa noite, eu sou a professora Alana. O professor Marcos encontrou, no contexto dele, duas problemáticas. A primeira é com relação à falta de espaço para as aulas práticas, devido ao fato de, por exemplo, na sexta-feira, os alunos terem que usar uma vestimenta específica que impede o uso da vestimenta própria para praticar atividade física, né? E também pelo fato de que outro dia é dia C, então sobram 3 dias para dividir entre 17 turmas o uso da quadra. A outra problemática apontada pelo professor Marcos diz respeito ao excesso de teoria na educação física, já que essa mesma unidade escolar, ela coloca um peso maior para as atividades escritas, para a composição das notas dos estudantes. Já na minha unidade escolar, no meu contexto, um problema que eu encontro hoje é da falta de material didático devido aos cortes orçamentários que aconteceram nos 4 anos de governo anteriores. E também a questão de muitos alunos terem problemas para chegar na sala de aula no primeiro horário da manhã, por morar em cidades vizinhas, ou pelo fato de também não conseguirem participar de outros programas, como, por exemplo, o projeto de ensino de esportes, que se dá no turno oposto, né? Então, assim, a gente entende que esses dois problemas são problemas de ordem estrutural. Por isso que nós nos identificamos com essa questão, da questão estrutural, e que se a gente for analisar, né, a forma como a escola se organiza, ela reflete uma concepção de educação, um projeto de sociedade, e reflete a concepção sobre a importância da educação física enquanto componente curricular. Sobre o problema da falta de material didático, que mencionei, é um desafio que requer comprometimento por parte da docente com a função social da educação física escolar, em buscar vivências e materiais alternativos para a construção do conhecimento sobre cultura corporal, mas não significa que se deva aceitar o problema como natural, como algo dado, e aprender a conviver com ele, na busca constante por alternativas, né, à falta de material, mas sim que essa busca por alternativas deva ser acompanhada pela luta por melhores condições objetivas de trabalho, no que tange à aquisição do material didático específico da área. Perfeito, Alana. E essa discussão, num primeiro momento, ela precisa acontecer no micro, né, com os professores de educação física, para partir para o macro, para toda a unidade escolar. Porque muitas vezes o próprio professor de educação física ele não percebe tudo isso que está acontecendo na unidade escolar, né? Ele vai se adaptando, ele chega na escola, ele já encontra esse modelo e ele vai se adaptando e não vai refletindo sobre isso. Então, é muito importante que nesse primeiro momento a discussão ela seja com os professores de educação física para ganhar força, ganhar corpo e a discussão ser ampliada para toda a unidade escolar. Um projeto de intervenção, né, seria empreender uma pesquisa sobre práticas corporais e elaboração de materiais alternativos para a execução. Uma referência que eu recomendo seria a coleção Práticas Corporais e a Construção do Conhecimento, da Surya Darido e do Fernando Gonzalez. Esse material ele contém a divisão, né, de esportes de marca, esportes de invasão, esportes de rede, né? E junto com essas classificações, traz uma série de alternativas também para materiais que podem ser usados. Então, eu acho que é uma boa referência para se pensar em alternativas para a falta de materiais
como referência também para a própria organização dos conteúdos. Eu apontei um segundo problema que diz respeito à dificuldade de transporte dos estudantes que moram, principalmente os estudantes que moram fora da cidade, né? Ou então em povoados, que também acontece muito. Então, esses estudantes têm dificuldade de chegar na aula de educação física, né? É primeiro horário. E também tem dificuldade de participar de programas complementares que a instituição organiza. Por exemplo, o projeto de ensino de esportes. Tem alunos que gostariam de participar, mas moram longe, não tem o transporte, né? Então, eu vejo que é um tema mais complexo, é um problema mais complexo, né? Porque depende da articulação do Instituto com agentes municipais e da vontade política também, de prover esses estudantes as condições necessárias, né? É isso. Muito bom, Alana. Me sinto muito contemplado com a sua fala, né? Eu percebo que a problemática ela foi passada, a solução da nossa proposta ela foi passada, inclusive foi fundamentada com o Darido. Então eu só queria aproveitar e fazer o link com a disciplina da gente e os textos que nós tivemos acesso nessa disciplina, nesse momento final, né? E aí, em um dos textos, eu vou trazer aqui agora o texto com pressupostos freirianos no currículo cultural da educação física. E aí, nesse texto, eles trazem um pouco de Paulo Freire para a educação física. E aí, o trabalho com os temas geradores, né? E eu vejo que casa muito bem com a nossa proposta de intervenção, porque, de acordo com o texto e os pressupostos de Paulo Freire, a gente poderia, na sala de aula, colher os temas com base nas práticas corporais dos alunos, aquelas vivências que eles já tiveram, até vivências que eles não tiveram, a partir dessa pesquisa, conseguir gerar esse tema e trabalhar com esse tema. E aí casa muito bem com a nossa proposta. A gente tem uma problemática que é de falta de material, mas a gente pode casar o tema gerador com as propostas de Darido. E aí conseguir sim trabalhar com o tema gerador e conseguir superar a nossa problemática, que é a falta de material. Na sua fala final também, você traz um problema que é maior. Inclusive eu também tenho na minha unidade um outro problema que ele vai um pouco além do que a gente pode conseguir, mas eu acredito que nessa nossa proposta de intervenção, a parte de discussão ela é fundamental. Então ela serve como um gatilho. A gente começa discutindo a questão dos materiais, mas a gente não pode parar aí. Então eu acredito que essa mesma proposta ela serve para a sua outra problemática. A gente pode, a partir do diálogo, conseguir e pensar junto com a unidade escolar, né, também propostas de intervenção para o outro problema que você apresentou. Eu me sinto muito contemplado e eu acredito que a gente tenha conseguido atingir o objetivo. Uma boa noite para todos, um bom final de semana.